Perfeitamente. Está aqui o nosso querido vice-governador Givaldo Vieira. Ele é presidente do PT e vem conversar com a gente sobre as decisões tomadas numa reunião que foi ontem, né? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Fez boa viagem até aqui, é? Muito boa. O trânsito tá bom na capital? Tá fluindo, tá fluindo. Então tá bom, tá aí a informação para você. Bom, como é que vem o PT para 2012, governador, vice-governador? Olha, o PT iniciou ontem sua fase preparatória para as eleições de 2012. Então ontem nós já pontuamos alguns objetivos, né? O primeiro deles é ver se a gente consegue nas eleições de 2012 dobrar a nossa presença no Estado, passando de 6 prefeituras para pelo menos 12. Certo. Nós queremos também dobrar o nosso tamanho de vereadores. Nós temos hoje 53 vereadores no Estado, queremos chegar a bater o número de 100 vereadores, tendo pelo menos um vereador em cada cidade do estado. Porque hoje vocês têm as prefeituras da capital, né? Vitória, Cariacica, também Colatina e Cachoeiro, são 4 grandes municípios aqui do estado, e mais 2 que são o quê? Coporanga... Mantenópolis e Castelo. Castelo. Falei Coporanga, já teve Coporanga. Teve Coporanga. Manter essas 6 e ampliar para outros municípios. A ideia é manter essas 6, pelo né? menos. E ampliar para pelo menos mais 6. Nós estamos ainda bastante distante do processo eleitoral e tudo isso será também dialogado com os partidos aliados, né? O PT terá apoio de muitos aliados em vários municípios e também dará apoio a bons candidatos de partidos aliados em outros. Então isso é uma conversa que segue aí durante todo o tempo. Municípios como São Mateus e Linhares, o PT parece que não teve ainda essas prefeituras, né? Como é que vocês estão se estruturando, em Linhares principalmente? Olha, em Linhares, o objetivo agora é fortalecer o partido lá. A cidade é grande, importante, mas o PT de Linhares precisa ainda de um fortalecimento de crescer. Nós vamos fazer uma campanha de filiação, de novas filiações, que vai até outubro, né, no prazo final para as filiações. No caso de São Mateus, nós já temos vereador, né, que inclusive teve um bom desempenho eleitoral na última eleição para deputado estadual, e é muito possível que o partido ofereça o nome dele para uma discussão e uma eventual candidatura em São Mateus. O partido já está bem mais estruturado. Lá nós temos a presença de um prefeito do PSB, que é um partido aliado, e nós vamos conversar bastante sobre toda esta posição do partido do PSB. Eu imagino que quando a gente fala em 12 municípios, essa coisa não seja tão aleatória, quer dizer, vocês vão focar em determinados municípios, aqueles que já têm, e outros importantes, como é o caso desses que eu citei, e talvez Vila Velha esteja nessa lista, né? Vila Velha está? Olha, a ideia é manter as prefeituras que nós já governamos, que são 6, e nós estamos organizando a partir de hoje até o dia 15, um mapeamento de todo o estado que vai nos indicar onde estão os nossos maiores potenciais. As grandes cidades são também interesse do partido em ter uma boa presença e, quem sabe, poder governar. No dia 16 de abril nós vamos fazer o planejamento político de todo o diretório. Vai ser um dia inteiro, é um sábado. A partir desse planejamento político, então, nós vamos definir quais são os nossos focos prioritários. Vamos fazer uma rodada de reuniões em todo o interior, regionalmente, para posicionar o partido em todo o estado com essas orientações, montar as chapas de vereadores que devem ser completas e, a partir daí, sim, dar atenção devida aos municípios onde nós teremos as candidaturas próprias do PT e acompanhar as alianças onde nós tivermos que organizar apoio a outros candidatos. Quer dizer, a ordem do dia é crescer dentro do PT, até porque eu acho que é o partido que tem mais condição de crescer aqui no Espírito Santo, né? O PT vem numa curva crescente, né, ascendente, nas últimas eleições. Nós crescemos muito nas eleições de 2010, hoje o PT tem vice-governador, senadora, deputada federal, que inclusive hoje é ministra, dobrou a bancada estadual de 2 para 4 deputados de boa qualidade, né, de boa intervenção no estado, e a nossa intenção é continuar esse crescimento nas eleições municipais e demonstrando à sociedade, né, o jeito que o PT governa as suas cidades, né, os avanços que tem conquistado, para que todo o nosso crescimento a nível de Brasil, com a presidente Dilma e a nossa força nas eleições estaduais, seja agora rebatido nas eleições municipais, favorecendo o nosso crescimento. Bom, mudando um pouquinho de assunto, falando de uma administração do PT, que é a capital, o prefeito João Coser deve anunciar dentro de alguns dias que aquilo que alguns, inclusive veículos de comunicação, anunciavam como
uma crise dentro da prefeitura já está completamente superado. Até que ponto esse episódio, ou seja, a superação de uma dita crise, deve ajudar a fortalecer a imagem do partido aqui no Estado? Porque essa crise foi anunciada em dezembro, janeiro, e agora já estamos ainda em abril, ela já está passando, né? Olha, aqueles que vêm acompanhando as últimas avaliações de pesquisas que têm sido divulgadas aí em meios de comunicação sobre as prefeituras, vão ver que praticamente todos os prefeitos e as administrações estão, todas, não só as do PT, estão com uma baixa avaliação em virtude da crise financeira que tiveram em 2009, rebatendo em 2010, então leva um tempo para recuperar. O prefeito João Cosme demonstra uma capacidade de rápida recuperação, o que é muito bom, porque vai dar a ele as condições de retomar celeridade em serviços e obras importantes de Vitória e devolver a ele todo o capital político que ele sempre teve, com um grande capital político, né? Uma pessoa muito querida, muito respeitada em Vitória e em todo o Estado, e ele que tem a função agora de ser o principal líder do seu processo de sucessão. Ele não pode ser mais candidato à reeleição e vai liderar a sucessão aqui em Vitória como prefeito. Certamente será bem avaliado no momento da eleição. Agora, só uma última pergunta ainda sobre a questão do governo em si, né? A tarefa, me parece, do governo do Estado é tocar aquilo que foi decidido no planejamento estratégico, né? Como é que está esse plano? Agora vamos deixar o PT um pouquinho de lado. Falar um pouquinho de... Só um minutinho, né, que me avisaram aqui que o nosso tempo também já esgotou. Você vê que coisa, rapaz. O governo concluiu o planejamento estratégico, os grupos, os comitês, né, formados pelos secretários, coordenados pelo governador, estão fechando os seus últimos ajustes. Nessa semana irá a público o documento final para que a sociedade conheça todas as ações que o governo vai desenvolver nesse período. De maneira que o governo comece então a ganhar cada vez mais celeridade nas suas ações e nas suas respostas, continuando esse processo de avanço que o Espírito Santo já vem tendo. Então é um governo de continuidade, né, mas que não será um continuismo. Ele vai apresentar inovações à sociedade, e é o que a sociedade já pode ver nesses primeiros 100 dias de governo. É um governo que cumpre tudo que foi iniciado no governo anterior, essa é uma atitude de responsabilidade, e que agora se posiciona para dar saltos positivos em relação ao futuro do Estado, incrementando ainda mais o nosso desenvolvimento social e econômico. E uma primeira crise, digamos assim, enfrentada pelo governo Casagrande foi essa questão da saúde, ocorrida aí do último fim de semana para cá. Me pareceu, a opinião minha, que houve mais transparência no trato desse problema, porque o secretário foi a público, recebeu a imprensa, deu respostas e também determinou ações que acabaram, de certa forma, amenizando, se não resolvendo o problema lá do corredor do São Lucas, né? Esse é o modo de trabalhar da equipe do governador Casagrande? Esse é uma das nossas diretrizes é trabalhar com a transparência. Então, estamos dando consequência ao que orienta o governo. A saúde vive uma crise em todo o Brasil. Trabalhamos aqui no Estado na capacidade máxima de atendimento dos hospitais, na questão de urgência e emergência. Investimentos de longo prazo estão sendo feitos, assim, de médio e longo prazo, a construção de novos hospitais, o novo Dório Silva, a ampliação que vai praticamente dobrar de tamanho o São Lucas, mas enquanto esses novos leitos não chegam, porque demora um tempo para executar toda a obra, né, mas está a passos largos, o governo então tomou medidas emergenciais, urgentes e eficazes que ajudaram a resolver essa crise que nós tivemos momentaneamente, que foi uma crise por conta de um momento em que a demanda pelos leitos de urgência e emergência foi sobrecarregada, né? E fez com que nós tivéssemos um gargalo. Perfeitamente. Vice-governador, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Giovanni. Parabéns aí pelo programa. Um bom trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado.